Saúde do povo de Deus, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Vamos fazer mais uma oração. Pai querido, muito obrigado por teres nos trazido a Tua presença para Te adorarmos, nos deleitarmos em Tua companhia e recebermos o Teu Espírito. Amém. Sabedoria, entendimento, a fim de que possamos discernir o viver nosso de acordo com Tua vontade nesse tempo do fim. Amém. Purifica-nos de todo o nosso pecado, para que não haja nenhum impedimento em que possamos ser abençoados. Amém. E nos ajuda, para que, submissos à Tua influência, nós sejamos humildes em receber o que o Senhor quer nos ensinar. Amém. Lança-nos por terra, não só a mim, Senhor, mas a cada um de nós que estamos Te adorando nesta noite. Lança-nos por terra, com nossos preconceitos, com nossos pensamentos, opiniões e juízos, para que prevaleça o Teu entendimento, a Tua verdade sobre todo o nosso ser. Imploramos com gratidão em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma alegria a gente poder estar aqui depois de tanto tempo, não é? Na igrejinha atrás da banca, já estava com saudade. Mas é uma alegria, nós vamos estudar um tema de muita importância nesta noite. Já convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 16. Nós vamos estudar um tema de muita importância. Deus tem um chamado especial para cada um de nós. Ele quer levantar homens e mulheres corajosos, que estejam dispostos a serem soldados fortes, que abram caminho para frente, ungidos pelo Espírito Santo, firmados em Sua palavra, a fim de que milhares de pessoas sejam salvas, inclusive nós, com nossas famílias, com nossos parentes, com nossos amigos e vizinhos, todos aqueles que o Senhor quer que nós instruamos para ir aos Seus pés. E a palavra do Senhor nos ensina coisas tremendas acerca deste caminho. Vamos lá. Pronto, estou apanhando. Diz assim: o Espírito de Profecia, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, diz assim para a gente: o caminho do povo que guarda os mandamentos de Deus é para a frente, sempre para a frente. A mensagem da verdade que nos foi confiada deve ir a todas as nações, línguas e povos. Brevemente ela atingirá seu alto clamor e a terra será iluminada com sua glória. Estamos nos preparando para o grande derramamento do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não virá sem um preparo. Nós carecemos de um preparo para receber esse poder. O não atendimento ao chamado de Deus para esse preparo e para essa obra traz consequências muito infelizes aos que rejeitarem esse convite. E que convite é esse que nós somos chamados a atender por Deus? Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, a palavra de Deus diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então aqui está um convite especial de Deus. Ele faz 4 chamadas nesses 2 versículos. Primeiro o Senhor diz assim, que nós devemos temê-lo. Há um chamado a temer a Deus. Há um chamado a dar-lhe glória, temer a Deus e dar-lhe glória. E há um chamado a prestar atenção, que é a hora do seu juízo. Mas o Senhor ainda faz também um chamado a adorar ao Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Mas o que significa esse temer a Deus? O que é esse chamado de Deus
para que o temamos. O temer a Deus não significa ter medo de Deus. Nós bem entendemos isso e precisamos anunciar isso ao mundo. O de Deus é obedecer a Deus. Obedecer a Deus, ter reverência para com o que Ele expressa na sua palavra. Não é ter medo, não é preciso ter medo. É ter reverência e respeito pelo que assim diz o Senhor. É entender a palavra de Deus como a maior autoridade sobre toda a palavra humana. Assim é a palavra de Deus. Permitir que a palavra de Deus seja sobre nossas vidas a maior autoridade. Isso tem sido levado com muita indiferença pelo mundo. É como se a palavra de Deus não tivesse a eficiência ou a autoridade que lhe é conferida pelo Senhor do Universo. O fim do tempo do fim é o que nós estamos vivendo. Exigirá de nós uma fé gigante. E nós sabemos que essa fé gigante, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus, como está lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então nós precisamos passar esse desafio para o maior número de pessoas que nos cercam, após ter absorvido esse desafio na nossa própria vida. Nós vamos enfrentar, e a humanidade vai enfrentar como um todo, muitas aflições, vamos enfrentar muitas perseguições, vamos enfrentar solidão, desamparo, fome, frio, rejeição, pobreza e ameaças de morte. É o que aguarda todos aqueles que ousarem temer a Deus, colocarem a palavra de Deus acima da palavra humana, da autoridade humana. Apocalipse 12, 14 e 12 nos fala, você está com a Bíblia aberta, não fecha, nos fala aí da perseverança dos santos. Santos são aqueles que recebem esse convite do Senhor e dizem sim ao Senhor. E a palavra de Deus diz assim que há uma perseverança para esses santos. Esses santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A fé de Jesus não é a mesma coisa da fé em Jesus. Ter fé em Jesus é acreditar no Senhor como nosso Senhor e nosso Salvador. E ter a fé de Jesus, a fé que Jesus teve, é a fé de alguém que cria e que tinha a palavra de Deus como reconhecimento da maior autoridade sobre a sua vida e sobre todas as coisas. Reconhecia que tudo que está escrito, tudo que foi falado pela boca de Deus, Jesus na condição humana, Jesus cria que tudo que foi falado pela boca de Deus era verdadeiro, é verdadeiro. Nada há de errado e nada há de mudança. Ela é, a palavra de Deus é eterna. Não importa quão absurdo ou impossível pareçam as verdades relatadas, a fé de Jesus me move a acreditar que nenhum tio da palavra de Deus está por acaso ou é passível de mudança. A verdade de Deus é eterna, assim como é eterno é o seu Evangelho. É por isso que o anjo voou proclamando o Evangelho eterno, uma verdade eterna. O que é eterno é imutável, não passa. Sua lei é real, a lei de Deus é real e tem sentido. Então, temer a Deus exige de mim e de você um respeito à autoridade do que expressa a palavra dele. Eu receber na minha vida como a maior autoridade a palavra do Senhor. Essa fé, ela caracterizou todos os heróis, desde a primeira igreja cristã. Aqueles homens e mulheres que foram sacrificados em fogueiras, que foram lançados em arenas de leões, até os da Idade Média, que foram queimados também em fogueiras, que sofreram torturas terríveis. Homens e mulheres que, alguns até já descritos na galeria dos heróis da fé, desde a época de Abel. Homens e mulheres que, por causa de receberem a maior autoridade, a palavra de Deus como maior autoridade de suas vidas, eles foram sujeitos a muita tortura, muito sofrimento, e muitos perderam a sua própria vida. Homens e mulheres que admitiram a transitoriedade da vida, vivendo como estrangeiros e peregrinos
não olharam para essa terra como local de sua habitação, mas como lugar de passagem, porque criam estar se preparando para uma vida eterna com o Senhor Jesus no lar que Ele foi preparar, que nunca mais teria fim. Eles aspiraram a uma pátria celestial e por isso abriram mão dessa pátria, essa pátria nessa terra. Sabe quando é que a gente não abre mão das coisas nessa terra? Quando a gente tira os olhos das promessas de Deus pela pátria celestial. Todas as vezes que a gente foca a nossa vida nas coisas dessa terra, o nosso amor para com Jesus, ele decresce. E quando esse amor para com Jesus decresce, aumenta o nosso amor para as coisas dessa terra. Eles não perderam tempo com coisas irrelevantes e sem valor. Mas esses homens e mulheres, eles aproveitavam cada momento de suas vidas para viverem conforme a vontade de Deus. Colocaram-se sob o molde do Espírito Santo. Eles recebiam instrução do Espírito Santo. Eles eram batizados diariamente pelo Espírito Santo. E suas vidas transmitiram ao mundo o que é ser fiel ao assim diz o Senhor. O que é ter uma confiança inabalável no Deus que não muda e no Deus que cumpre suas promessas. Quando Jesus revelou a seus discípulos a sorte de Jerusalém, lá em Mateus, no capítulo 24, ali nos versículos 9, 21 e 22, quando Jesus revela a Jerusalém a sorte dela, Jesus ali deixa ver a experiência que também os seus filhos viveriam, tanto no tempo do fim, quanto no fim do tempo do fim. Seriam momentos difíceis, momentos de muita luta, mas que ele retornaria com poder e grande glória para libertar os seus filhos. Em poucas e breves declarações de tremendo significado, Jesus predisse o que os governadores deste mundo haveriam de impor à Igreja de Deus. Os seguidores de Cristo deveriam trilhar o mesmo caminho, a mesma senda de humilhação e de perseguição e sofrimento que Jesus palmilhou. E é esse fim, esses dias que aguardam aqueles que temerem a Deus, recebendo a sua palavra como maior autoridade na sua vida. Fogueiras foram acesas, perseguições tremendas, mas grande número daqueles que aceitaram o desafio de temerem a Deus, apesar de experimentarem escárnios e açoites e até cadeias e prisões, eles testemunharam, muitos com seu próprio sangue, para que o nome de Deus fosse honrado. Amém. Entre eles estavam nobres e escravos. No final também estarão pessoas ricas e pobres, pessoas abastadas e pessoas sem condições, mas todos eles, doutos e ignorantes, todos eles de igual modo, estarão dispostos a, se necessário for, padecerem como mártires para a glória do nome de Deus. Amém. Você tem se preparado para isso? Você tem buscado uma intensa comunhão com Deus? E tem permitido que o Espírito Santo impresse na sua mente verdades tão importantes, ao mesmo tempo que Ele imprime também no nosso coração um amor tremendo por Deus, que não julga por valiosa a própria vida, mas por muito mais valiosa a glória do nome de Deus em sua vida. Você tem permitido o seu Espírito Santo? Essa obra sobrenatural do Espírito Santo é algo que não acontece da noite para o dia. Requer do Espírito de Deus, requer de nós, pelo Espírito de Deus, uma entrega diária, para que sejamos preparados para esses instantes finais. Se saísse hoje um decreto de morte, você estaria disposta a morrer por Jesus? A gente só sabe na hora que bater na porta com as pistolas, né, com as bazucas da vida, né? Aí que a gente vai saber se vai negar o Senhor ou não. A fé, a gente só sabe o tamanho da nossa fé no momento da provação. Muita gente diz, eu sou uma pessoa de fé, eu tenho muita fé. Tem não, irmãos. Nós só sabemos a dimensão, o tamanho da nossa fé na hora do pega para capar, na hora da dificuldade, na hora que somos assolados. É nesse momento que a gente entende.
E aqueles homens, sob a mais cruel perseguição, eles não proferiram nenhuma queixa. A gente hoje se queixa por tão pouco. Basta faltar o feijão na panela, basta faltar o dinheiro para pagar a energia. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizer que estava muito triste, quase em depressão, porque não estava podendo viajar. Em depressão porque não podia viajar, meu pai. Qual é o grau de tristeza que nós sentimos por não estar fazendo a vontade de Deus? Por não estarmos preparados. Queridos, a perda de toda a bênção terrestre não pôde forçar aqueles homens que se deixaram ser instruídos e manuseados pelo Espírito Santo. Não deixou que eles fossem abatidos. Perderam tudo. Perderam bens, perderam amigos, perderam familiares, torturados, tudo. E o mesmo acontecerá conosco no tempo do fim, você entende? Mas nós não temos o que temer. Porque a segurança da companhia de Deus ao nosso lado e a certeza do cumprimento de suas promessas animará o nosso caminhar. Você quer chegar a esse momento sem medo? Encha-se do Espírito Santo agora. Busque a unção todos os dias, com palavras de fé, de paciência e esperança. Devemos nos animar uns aos outros. E essas palavras de fé, de esperança e de ânimo estão nas Sagradas Escrituras. Então a nossa mente precisa ser alimentada todos os dias, com a meditação na palavra do Senhor. Perseguições e provações para eles não eram senão passos para um preparo. Essa pandemia é um passo de preparo. Não é para você se desanimar, não é para você se entristecer, é um passo de preparo. O quanto você foi capaz durante esses momentos, a pandemia está passando. Eu não sei o que é que vai vir na frente, eu sei que vai vir porque o caminho, a tendência é se estreitar, mas durante essa pandemia, que proveito você tirou desse preparo para o tempo do fim? Aqueles homens, eles se regozijavam, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes e idosos, que tinham a palavra de Deus com a maior autoridade das suas vidas. Eles se regozijavam de que fossem considerados dignos de sofrer pela verdade. E eles entoavam cânticos de triunfo quando eram presos, quando eram encaminhados para as fogueiras. Eles cantavam louvores ao Senhor no meio das chamas das fogueiras. Eram ouvidos louvores a Deus. Sabe por quê? Porque eles viam o céu aberto, assim como Estevão. Diz o Espírito de profecia que pela fé eles olhavam para o céu e viam Jesus e os anjos. Está lá no grande conflito, na página 41. Em meio a toda a dor e o sofrimento, o Senhor nos dará um vislumbre da sua presença. Não há o que temer. E eles viam os olhos de Jesus contemplando o interesse deles, os anjos contemplando o interesse deles em permanecerem fiéis a Deus. E Jesus os aprovava e os considerava fiéis na fé, santos perseverantes. E eles ouviam uma voz, diz o Espírito de profecia. Eles ouviam uma voz quando estavam naquele último momento de provação, para serem mártires pela glória do nome de Deus, em defesa do Evangelho eterno. Diz o Espírito de profecia que eles ouviam a voz do céu. E a voz que está lá em Apocalipse 2:10, que diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E eles morriam felizes. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. E vamos ver os versículos 13
Hebreus capítulo 11, versículo 13 e em seguida o versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Não fizeram questão dessa terra. Eles sabiam que iriam voltar para o lar. Eles contemplaram as promessas. Eles não viram Jesus voltando. Eles não viram eles sendo libertos da morte, da cruz, das atrocidades. Eles não viram. Mas pela fé. Versículo 11 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eles tinham certeza de que aquele que fez as promessas é fiel para cumpri-las. Pela fé, eles não viam o cumprimento na sua geração, mas pela fé tinham certeza que o Senhor os ressuscitaria e os levaria para a morada eterna que Ele foi preparar. Eles tinham certeza disso. Com a derrota, parecia derrota, na realidade eles venciam. E vai parecer que a gente vai ser derrotado em alguns momentos. Vai parecer que a gente vai estar perdendo. Não existem perdedores para aqueles que andam com Jesus. Jesus disse: eu venci o mundo. Acabou-se, a vitória é nossa pelo poder de Jesus. Todos esses heróis temeram a Deus e passaram ao mundo a tocha da verdade. Sabe por que eu e você estamos aqui hoje? Adorando ao nosso Deus como Criador. Porque eles morreram pela defesa dessa verdade. Eles morreram para que a palavra de Deus fosse recebida como a maior autoridade hoje por nós. E essa mensagem a gente precisa passar para os outros. Eles passaram ao mundo a tocha da verdade, como está escrito. Verdade de luz e amor, de salvação, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, atendendo ao último chamado de Deus. Diz mais, apenas ainda. O povo de Deus está se aproximando do limiar do mundo eterno. Que pode haver de mais importante para eles do que ser leais ao Deus do céu? Eu e você que temos contemplado o final da história, o que é que pode ser de mais importante para nós hoje? Às vezes parecemos irracionais. Nós conhecemos as profecias e vemos que o fim está chegando e continuamos a batalhar por uma terra. Claro que você vai batalhar pelo seu pão do dia a dia, pelo seu trabalho, você vai. Mas o seu maior empreendimento, a maior prioridade minha e sua hoje, é pela presença de Jesus na nossa vida, através do batismo do Espírito Santo. Não podemos empreender todas as nossas forças nas coisas dessa terra. Em todos os séculos, Deus tem tido heróis morais e tem-nos agora. Homens que demonstrem, sem sombra de dúvida, sua obediência ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tais homens subordinam sua vontade e planos à lei de Deus. Deus não faz parceria com desobediência. Não, Deus vai compreender se eu fizer assim. Na Bíblia está assim, mas a maioria faz assim. Deus não faz parceria com desobediência. Nós precisamos subordinar a nossa vontade e planos à lei de Deus. Por amor a Ele, não tenha a sua vida por preciosa. Seu trabalho é captar a luz da palavra e deixá-la brilhar para o mundo em raios claros e firmes. Fidelidade a Deus é a nossa divisa, profetas e reis. Precisamos entender essa verdade que o Senhor nos fala. Nós estamos na última chamada do Rei Eterno para os seus filhos. Agora é a nossa vez. Últimos arautos da verdade, últimos proclamadores da verdade, de perseverarmos em santidade, guardando os mandamentos do Senhor e a fé de Jesus, deixando que a palavra de Deus possa ser a maior autoridade na nossa vida.
Você está disposto a isso hoje? A receber a palavra de Deus, a se alistar nesse exército que o Senhor está convocando? Busque ao Senhor com humildade de coração. Busque ao Senhor com inteireza de coração. Não busque ao Senhor esperando negociar com Ele desobediência. Busque ao Senhor. Senhor, eu quero que a Tua palavra seja a maior autoridade sobre toda a minha vida, seja nos relacionamentos familiares, relacionamentos comerciais, em tudo, Senhor. Que a Tua palavra seja a maior guia da minha vida. Você é um convidado especial, Senhor. Mas lá em Apocalipse 14, 6, 7, o Senhor Deus ainda nos diz, além de temer a Deus, a sua palavra diz outra coisa: dai-lhe glória. Dai-lhe glória. O que significa dar essa glória a Jesus? O mundo precisa saber que Jesus morreu por todos, mas seu sangue só é oferecido pelos sinceros arrependidos. O que tem isso a ver, arrependimento com glória? Queridos, dar glória a Deus significa que nós precisamos de uma vida que seja restaurada à imagem e semelhança do nosso Criador. Isso implica numa vida de arrependimento dos nossos pecados, para que, lavados com o sangue de Jesus, habitados pelo Espírito Santo, Ele faça essa obra de restauração, de regeneração do nosso ser. Dar glória a Deus, seria muito fácil dar glória a Deus simplesmente cantando. Cantando, dizendo: eu te glorifico, Senhor Deus, eu te dou glórias. Isso não é dar glória a Deus, isso é a expressão de uma vida que está glorificando a Deus. Dar glória a Deus significa que o Espírito Santo foi recebido no templo da alma. E ele começa a nos levar a uma vida de abandono das coisas desse mundo, que nos fazem dessemelhantes de Jesus. Eu recebo a palavra de Deus como a maior autoridade da minha vida. Recebo o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo vai me transformando. Até o momento em que verei Deus face a face. Eu e você o veremos, em nome de Jesus. Amém. E aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Amém. E o que é mortal será revestido de imortalidade. E todos nós seremos revestidos. Nós voltaremos à nossa condição que perdemos lá no Éden. Nós voltaremos a refletir completamente a glória de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, lhes foi tirada a glória de Deus, eles se viram nus. E nós hoje estamos ainda nus, sendo revestidos a cada dia pelo Espírito Santo. Quando é recebido no templo da alma, Ele nos justifica. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Clame a Deus para que promova uma renovação tão grande na sua vida, que você possa viver neste mundo glorificando o seu nome. Glória a Deus é quando o mundo olha para você e vê que você fala de Jesus sem abrir a boca. É quando o mundo pode ler em suas atitudes, em seu olhar, em sua maneira de ser. O mundo pode ver que Jesus está em você. Isso é restauração da glória de Deus. Temei a Deus, isso é dar glória a Deus. O Espírito Santo quer fazer essa obra em nós. Há ainda um outro chamado especial aí em Apocalipse 7, no versículo 7 do capítulo 14, quando diz assim: porque é chegada a hora do seu juízo. O chamado especial de Deus, aí em Apocalipse 14, 6 e 7, envolve também um chamado a vivermos com consciência do juízo final. Nós precisamos ter em nossa mente que ora se processa no céu um juízo investigativo, hora dos mortos, e não sabemos quando terá início o julgamento dos vivos, que nos envolverá.
E aqui a palavra de Deus diz que eu e você precisamos vivenciar essa consciência diariamente, buscar santidade de vida, porque eu não sei a hora, virá como um ladrão, você entende? Essa hora virá como um ladrão, Jesus fala isso. A hora em que menos esperarmos, virá o Filho do Homem, quer dizer, seremos chamados, o nosso nome será chamado no céu. A gente não sabe o momento em que nosso nome será chamado, então nós precisamos. É chegada a hora do seu juízo. Nós precisamos viver buscando a santidade de vida, com essa consciência de juízo. Precisamos viver obedecendo aos mandamentos de Deus, não por legalidade, mas porque, sendo templos do Espírito Santo, Ele vai derramando o amor de Deus no nosso coração. E esse amor nos constrange a fazer da vontade de Deus a maior autoridade da nossa vida. E por amor, a gente obedece, porque todas as vezes que a gente obedece aos mandamentos de Deus, a gente entende que está se submetendo à melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas. Obediência aos seus mandamentos é a vontade de Deus para nos salvar. O único propósito de Deus é que possamos obedecer aos seus mandamentos, para que nós tenhamos uma comunhão íntima com Ele. Não há como ter comunhão íntima com Deus. Não há como mergulhar nas profundezas do oceano da presença de Deus sem obedecer aos seus mandamentos, como fruto do amor derramado em meu e no seu coração. Quando obedecemos aos mandamentos de Deus, sem essa comunhão com Deus, nos tornamos legalistas. O Senhor nos chama à sua presença para nos despertar. Em Amós, no capítulo 4, no versículo 12, Amós 4, 12, o Senhor nos faz uma chamada. Amós 4, 12. Amós é depois de Joel, que é depois de Osés, que é depois de Daniel. Olha a dica. Amós, que a gente às vezes se perde, né? Amós, capítulo 4, no versículo 12, diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com quem? Com o teu Deus. Há uma chamada que o Senhor fará juízo e justiça. Por isso eu e você precisamos nos preparar. A consciência do juízo final motivou homens e mulheres do passado a buscarem a fé que caracterizou a vida de Jesus. Uma fé que cria que tudo que Deus fala tem validade eterna, não muda, e que precisa ser obedecido para permanecerem fiéis a Deus. Eles assim viviam. Mas Apocalipse ainda, no capítulo 14, o último apelo de Deus nesse convite final, Apocalipse 14, no versículo 7, diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Aí faz uma outra chamada. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorai ao Criador. Eu e você precisamos nos comprometer em adorar o Criador. E a única forma que temos de adorar ao Criador é obedecer aos seus mandamentos e entendermos que, como Criador, Ele requer de nós a santificação de um dia estabelecido por Ele. A santificação do coração pelo Espírito Santo demarca a diferença, a santificação de nossas vidas demarca a diferença entre aqueles que têm o selo de Deus e lhe prestam a verdadeira adoração e aqueles que pisam além de Deus, buscando agradar a Deus sem reconhecimento da autoridade da sua palavra. Entenderam? A santificação do dia do Senhor, adorá-lo como nosso Criador, demarca a obra do Espírito Santo em nosso coração, que nos leva a obedecer por amor
fiel aos mandamentos do Senhor. Aqueles que hoje pisam a lei de Deus, declarando que ela passou, e buscam de alguma forma agradar a Deus pisando essa lei, é porque não tem reconhecimento da autoridade do que sua palavra estabelece. Não existe autoridade divina sobre suas vidas. A autoridade sobre suas vidas é o que eu acho, o que eu penso, o que os meus líderes religiosos falam, o que os cientistas falam. A maior autoridade divina, a maior autoridade sobre nossas vidas deve ser a autoridade divina expressa na sua palavra. E Apocalipse 14, 7, infalivelmente o Senhor diz: e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, apontando ao Senhor como Criador que estabeleceu um dia para que servisse de sinal, como está lá em Ezequiel nos versículos 12 e 20, que servisse de sinal entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem ao Senhor. No final do conflito entre a verdade e o erro, todo ser humano vai observar um dia de adoração, revelando assim a quem adora. Todo ser humano vai obedecer a um dia de adoração. Ninguém vai ficar de fora. Para o que estamos nos preparando? Está sendo feito o último convite a homens e mulheres para que sejam adestrados pelo Espírito Santo e permaneçam fiéis a Senhor. Que resposta você vai dar a esse convite de Deus? Que disposição está o seu coração de ser adestrado e obediente à palavra de Deus? O Senhor está te chamando para que você faça soar ao mundo, através da sua vida, que você adora o Criador, que você teme a Deus, que você glorifica a Deus, que você sabe que está na hora do juízo e que o Criador, com os seus mandamentos, é a esse que você adora. O Senhor está te chamando. Esta é a obra que o Senhor quer realizar na tua vida. Essa é a hora da escolha. Isso só mediante o auxílio do Espírito Santo. Porque só mediante esse auxílio devemos resistir às naturais inclinações e tendências ao mal. E extirpar da nossa vida todo elemento não cristão. Assim, prepararemos o coração para o recebimento da bênção divina que nos comunicará graça, pondo-nos em harmonia com a fé possuída por Jesus. Não é a fé em Jesus, é a fé de Jesus. Então é essa unção, o batismo com o Espírito Santo, o auxílio dele que vai nos pôr em harmonia com essa fé. Só teremos a fé de Jesus se tivermos o Espírito Santo. Para esta obra de preparo, têm sido concedidas a este povo grandes vantagens em matéria de luz proporcionada, em mensagens de advertência e instrução, enviadas pela atuação do Espírito Santo, meditação, cuidado de Deus. É por isso que nós temos que buscar diariamente esse batismo com o Espírito Santo. Um batismo que vem pela oração, pelo estudo da palavra de Deus e pelo estilo de vida adequado, nos afastando de tudo neste mundo que possa impedir a habitação por inteiro em nossas vidas do Espírito Santo. Os heróis da fé, os mártires, muitos dos heróis foram mártires. Eles não foram assim reconhecidos. Aliás, eles não foram reconhecidos assim entre os olhos divinos por causa do que fizeram, mas por causa da obra que o Espírito Santo fez em seus corações. Muitos de nós não faremos grandes obras. Muitos de nós não seremos reconhecidos por termos feito coisas que vão se eternizar aos olhos humanos. Mas a obra que o Espírito Santo fez no nosso coração. Esses homens e mulheres tiveram coragem de se anularem e sofrerem, para que o amor de Jesus e a sua verdade fosse abrigado em seus corações. Você está disposta a que Deus faça isso? Agora é a nossa vez. Jesus, que é o trono do nosso coração, ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração.
Às vezes é tão fácil dar ofertas ao Senhor, às vezes para mim é tão fácil dizimar, é tão fácil pregar. Mas Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Ele quer habitar em nós, Ele quer o trono do nosso coração, Ele quer nos comandar, Ele quer ser o Senhor das nossas vidas, para que Ele possa nos salvar. E diz assim: somos um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Você entende que sobre nós não só são os humanos que nos observam, os mundos não caídos, os anjos nos assistem de dia e de noite nas nossas atitudes e escolhas. Todo o universo está observando com inexprimível interesse para ver a obra do encerramento do grande conflito entre Cristo e Satanás. No tempo como este, justamente quando a grande obra de julgamento dos vivos está para começar, deveríamos permitir que ambições não santificadas tomem posse do coração? O que você tem mais ambicionado na sua vida neste tempo do fim? Você ainda está apostando em bens nessa terra, em sonhos, em viagens, naquela pessoa que disse que estava já para entrar em depressão porque não podia mais viajar? O que é que tem entristecido o seu coração? Eu me entristeço e choro quando eu olho para dentro de mim mesmo e digo: mas Senhor, como eu ainda estou diferente de Jesus. Sabe qual é a minha missão? Ser parecida com Jesus. Como eu quero ser parecida com Jesus. Sabe qual é a minha segunda maior ambição? É poder ser manuseada, cheia do Espírito Santo, para a pregação do Evangelho. Eu quero pregar. Não sei onde Deus vai querer me mandar. Eu quero ir. E quero ter coragem, dada pela fé de Jesus, trazida pelo Espírito Santo ao meu coração. Não só de sangrar pelo meu Redentor. Eu quero ter alegria, se necessário, é de morrer por Jesus. A mesma experiência dos mártires. Olhando para o céu aberto, vendo o olhar aprovador de Jesus. A voz do Pai dizendo: ser fiel, filha, até a morte. Amém. A coroa da vida que aguarda. Mais do que ver Jesus, mais do que ver Jesus com vida. Eu sonho ver Jesus com vida. O que Ele quiser, eu quero. Eu quero ter a coragem. Eu quero ter a coragem. Mas eu ambiciono estar naquele momento que Jesus vai voltar. Mas ainda que nós não estejamos vivos no momento da volta de Jesus, que tenhamos dormido, a gente vai ressuscitar antes da vinda de Jesus. Amém. Está lá em Daniel, no capítulo 12. A ressurreição especial vai ser para todos aqueles que dormiram de 1844 até a vinda de Jesus. Eles dormiram, haverá uma ressurreição especial onde eles vão ressuscitar para contemplarem a vinda de Jesus. Estarão também naquele meio aqueles que trespassaram Jesus. Mas todos os que morreram na justificação da fé, crendo que Jesus os redimiu, todos ressuscitarão. Todo jeito verei o meu Jesus voltar em nome de Jesus. Amém. O que pode haver de mais valioso para nós agora, excetuando-se o ser encontrado leal ao Deus do céu? O que pode ser de algum valor real neste mundo, quando estamos no limiar do mundo eterno? Testemunhos para a Igreja, volume 5? O que pode ser? De Deus é que eu e você trabalhemos, eu e você avancemos, temendo a Deus, glorificando o seu nome, porque é chegada a hora de juízo, e nós do juízo, e nós adoremos ao Criador, único Deus. Vamos trabalhar, quer se sintam dispostos, quer não, é a ordem do Senhor. Empenhem-se em esforço pessoal para levar pessoas a Jesus e ao conhecimento da verdade. Ainda que se recusem a ouvir, não será em vão o seu trabalho. No esforço de beneficiar outros, você mesmo será beneficiado. Amém. O nosso trabalho não será em vão. Porque quando eu prego aqui, quando Deus me leva a fazer qualquer coisa pela sua obra, a mais beneficiada sou eu, porque a palavra de Deus diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Todas as vezes que eu dou de mim para a obra do Senhor, eu recebo em dobro aquilo que os outros recebem. O Senhor é maravilhoso.
A fé, porém, é inspirada pelo Espírito Santo e unicamente florescerá à medida que for acalentada. Ninguém se pode tornar forte na fé sem o esforço decidido. Queridos, há um céu a ganhar, uma perdição a evitar. E quando você, no temor de Deus, no respeito à palavra dele, tiver feito tudo o que puder em sua parte, então poderá esperar que o Senhor fará a sua parte. A ação decisiva agora pode salvar da morte uma alma e te levar a permanecer fiel até o fim. Exponha-se ao poder divino. Exponha-se ao batismo com o Espírito Santo. Passe à frente essa tocha da verdade de Deus. O Espírito Santo quer te usar poderosamente para dar essa última mensagem ao mundo que perece na ignorância da verdade. O Evangelho de Deus é eterno. Por isso, temamos a Deus, no sentido de respeitemos e reverenciemos a sua verdade. Amém. Demos glória a Deus, deixando que o Espírito Santo faça a obra que precisa ser feita. É chegada a hora de juízo. Olhemos para nós mesmos e tomemos a decisão de abandonar o que nos rouba a intimidade com o Senhor. E assim, cheios do Espírito Santo, moldados por Ele, adoraremos aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela Tua verdade, que acalenta o nosso coração e nos move a uma fé inabalável. Obrigado pela disposição a cada um de nós no Teu Espírito Santo, para que nos prepare, nos fortaleça e nos torne fiéis nos instantes finais da história entre o bem e o mal. Queremos estar preparados. E sabemos que o preparo não existe sem o batismo do Teu Espírito Santo. Queremos ser fiéis a Ti, Senhor. Queremos encontrar-nos com Jesus nas nuvens dos céus. Por isso, batiza-nos com Teu Espírito Santo e nos anima a essa busca diária por esse batismo, para que sejamos por Ele, dia a dia, santificados, trabalhados e o nosso viver possa honrar e glorificar o Teu nome. Amém. Que a Tua verdade seja alimento na nossa vida e nos mova, Senhor, e nos mova para estarmos prontos no último dia. Amém. Faz de nós heróis da fé, dispostos ao que o Senhor tem planejado para nós. Se formos para esperar a Jesus com vida, que assim seja. Se formos para sangrar pelo nosso Senhor, que assim seja. Se formos para sofrer com o Senhor, que assim seja. Mas que o nosso coração esteja sempre animado pelo Teu amor, pela Tua verdade, amém, pelo Teu Espírito Santo. Leva-nos em paz aos nossos lares. Conserva-nos na Tua presença. Nos abençoa, Senhor, com o Teu amor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.